Olá, muito bom dia e é um prazer muito grande estar falando com você. Eu quero então trazer para você esse texto de Paulo escrevendo aos crentes de Corinto. O apóstolo Paulo ele escreve duas cartas à igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo na Grécia e era uma igreja que havia assimilado todo o paganismo. E por esta razão, quando Paulo escreve a primeira carta, a gente nem reconhece que aquela era uma igreja. Havia tudo de ruim ali. E Paulo então escreve a primeira carta repreendendo aqueles irmãos. Eles tinham contenda, eles tinham perturbações dentro do culto. Aquelas igrejas não tinham pastores como as igrejas têm hoje em fartura. E Paulo então ele escreve as suas cartas e parece que a lição da primeira carta serviu, de tal maneira que quando ele escreve a segunda carta, a gente lê e parece que ele está escrevendo também uma outra igreja, porque ele nem menciona os problemas que ele havia mencionado na primeira carta. A igreja parece ter ouvido Paulo, aprendido a lição e mudado de vida. Pois é, para esta igreja agora, disciplinada, para esta igreja espiritual, que não era o caso quando ele escreveu a primeira carta, ele escreve os capítulos 8 e 9, ensinando àquela igreja a graça da liberalidade. E é interessante que Paulo, ele fala de dinheiro, mas ele fala de uma maneira muito especial. Ele fala de dinheiro como sendo graça. E ele mesmo dá testemunho de que aquela igreja havia melhorado. E aqui no capítulo 8, verso 3, Paulo diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podia, por iniciativa própria. Ele está fazendo referência às igrejas da Macedônia, a região da Macedônia, que tinham aprendido bem a respeito da lei da semeadura. E agora ele está ensinando esta igreja de Corinto que ela, depois de ter aprendido tantas lições, através da disciplina que ele havia dado por suas cartas, ela devia aprender agora sobre a graça da liberalidade. Olha, eu quero dizer para você que uma das semeaduras no mundo espiritual é a semeadura financeira. Não há como. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, até porque eu tenho um posicionamento totalmente contrário a essa tese. E infelizmente quem não conhece de teologia da prosperidade, quando ouve algum pastor falando de dinheiro, os que são contra imaginam que o pastor está falando sobre teologia da prosperidade, o que não é o caso. Os que são a favor entendem que o pastor está falando sobre troca, né? Toma lá, dá cá, você dá para Deus, Deus te dá. Não estou falando sobre isso. Teologia da prosperidade, os apóstolos ou os defensores desta teologia, eles afirmam que se você der dinheiro, você não vai ficar doente, você não vai ter problemas, nem problemas financeiros, nem outros tipos de problemas. E esta mensagem não é bíblica. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas eu quero dizer para você uma coisa, uma verdade. Quando você aprende a semear no mundo espiritual, a colheita é certa. E eu não sei por que razão Deus escolheu esta questão financeira de dar. Quando você é liberal para com a obra do Senhor, meu amado, eu não tenho dúvida que há uma graça nisto. E Paulo está falando exatamente sobre a graça da liberalidade. Olha o exemplo que ele dá das igrejas da Macedônia, versículo 5 do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos,
mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles deram-se a si mesmos primeiramente ao Senhor. É importante você entender isso. Por que é que nós estamos falando deste assunto? Porque se queremos colher, final de ano, todo mundo, né, quer alcançar alguma vitória, projeta algum sucesso para o ano seguinte, mas você tem que semear, você tem que semear. E o entendimento de Paulo é que quando nós cremos em Jesus, nada, absolutamente nada agora é nosso, tudo é de Jesus. Então, você entregou sua vida a Jesus, tudo é de Jesus. Sua vida é de Jesus, os seus negócios, sua família, seu dinheiro, tudo é de Jesus. E você precisa entender isso. Esta era a visão dos cristãos do primeiro século. Quando eles decidiam seguir a Jesus, eles entregavam tudo. Mas quero continuar lendo. O verso 8 ele diz assim: não lhes estou dando uma ordem. Olha bem, não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Então ele está dizendo que ele queria ver a liberalidade daqueles irmãos. Ele não estava dando uma ordem, ele não estava fazendo uma imposição. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo está dizendo, Jesus deu tudo por vocês. Jesus deu tudo por nós. E quando a gente toma a decisão de também abençoar outros com os recursos materiais, Jesus vai nos dar automaticamente. Agora veja você no capítulo 9. Estou falando sobre a lei da semeadura. Semeadura no mundo espiritual, porque dinheiro é um assunto espiritual, meu amado. É por isso que muita gente fica no seu ouvido dizendo, você vai dar dinheiro para a igreja, é dinheiro para pastor e etc. Porque é uma guerra espiritual. Ninguém fala do camarada que dá dinheiro para o futebol, do cara que joga toda semana na loteria, do cara que queima o dinheiro bebendo, fumando, com droga. As pessoas estão um pouco se importando com isso. Mas quando falou em igreja, por quê? Porque é um assunto espiritual. Quando você entrega o seu dinheiro na igreja, você vai abençoar outros e Deus vai te abençoar. Há uma sintonia aí automática. Capítulo 9, ele diz assim no versículo 6. Veja que ele está usando 2 capítulos da sua carta para falar desse dinheiro. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. É uma regra natural da vida. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, não colhe nada. Então, eu estou querendo desejar para você um 2014 repleto de bênçãos, porque para nós será um ano de colheita. Eu quero que você colha também. Eu não, talvez nem te conheça, mas eu desejo o melhor para você. E não estou falando para você semear só na igreja que eu sou pastor, mas na igreja que você pertence. Semeie, semeie, semeie. Olha, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não com tristeza, e nem por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se a minha vida é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Então eu tenho que ter alegria de colocar meus bens, colocar meus recursos na obra do Senhor, porque esses recursos serão utilizados na consecução da obra do Senhor. Aí você me diz assim, mas e se usarem erradamente? Meu amado, problema de quem usar erradamente. Eu pago meus impostos. Não tem um monte de ladrão lá roubando o meu dinheiro? Problema deles. Eu paguei meus impostos, eu estou quite, eu estou bem. Então,
Você tem que estar bem com Deus. Se em algum lugar o seu dinheiro vai ser mal usado, problema de quem vai usar mal. Eu tenho minha convicção diante de Deus. Sou pastor de uma igreja de 2.462 membros. Primeira igreja batista em Juiz de Fora. Todo o dinheiro que aqui entra é usado na área social, para abençoar pessoas em situação de rua, para tirar jovens das drogas, crianças abandonadas, fazer a obra missionária, sustentar pastores, sustentar missionários, sustentar a obra do Senhor, que nada é feito senão com muito temor diante de Deus, porque também a gente vai dar contas a Deus. Olha, o verso 8, ele diz assim, do capítulo 9, quando você dá com alegria, quando você contribui com alegria, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, aquele que supre a semente, Deus, ao que semeia, e o pão a quem come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer o fruto da sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que dá a semente. Tem muita gente comendo a semente. A semente é para semear. Deus vai te suprir se você semear no reino de Deus. Eu falei no início da minha palavra aqui que nós semeamos no mundo espiritual, orando, estudando a palavra, evangelizando as pessoas e contribuindo. Para que Deus vai pôr dinheiro na sua mão se você é uma pessoa pão dura, não abençoa ninguém? Vai te abençoar para quê? Então, quer ser abençoado? Seja abençoador, seja abençoadora. Que 2014 seja um ano para você de farta colheita. Mas uma coisa é certa, só colhe quem semeia. Quer colher muito? Semeie muito. Tem gente que fica perguntando assim, pastor, o dízimo é do Novo Testamento, é do Velho, quanto eu devo dar? Olha, o dízimo é justo, porque a palavra dízimo significa 10%. Quem ganha R$100 dá 10, quem ganha 1.000 dá 100, quem ganha 10.000 dá 1.000, é igual, é equilibrado. Por isso que Deus estabeleceu esse princípio. Mas o dízimo é o mínimo, meu querido. O dízimo é o patamar inicial. As pessoas querem ficar aprisionadas ao mínimo. Não, o dízimo é o patamar inicial. Esse é um princípio. Paulo está falando aqui, ele nem fala de dízimo. Ele fala da graça, da liberalidade, porque dinheiro é um assunto espiritual. Você quer ser abençoado? Jesus mesmo disse, não deixa a tua mão direita saber o que faz a esquerda, ou não deixa a esquerda saber o que faz a direita. Não fique preocupado com essas coisas, é isso que ele está falando. Semeie, semeie, semeie. E olha, se você semear, Deus vai fazer com que a tua sementeira transborde. Deus vai fazer com que você tenha um ano de muita colheita. Mas semear é dinheiro, mas não só dinheiro. Semeie abençoando, mas semeie orando, semeie estudando a Bíblia, semeie levando almas perdidas aos pés de Jesus, semeie se envolvendo na obra do Senhor através da sua igreja. Deus vai te abençoar rica e prosperamente. É o desejo do meu coração e que assim seja para a tua vida e para a vida de toda a tua família. Deus te abençoe.